Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o testemunho de Nicodemos. O texto que serve como base para o nosso estudo é o texto de João, capítulo 3, versos 1 a 21. Eu não vou ler o texto aqui, vou deixar que você leia em casa, mas eu te desafio a lê-lo, porque realmente é um texto muito rico. Eu vou ler apenas os primeiros versículos. O texto diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o texto aqui continua. É interessante esse texto porque ele vai mostrar que nem todas as pessoas seguiam a Jesus de uma forma tranquila e aberta e ao mesmo tempo de maneira com o coração realmente escancarado para Jesus, como fizeram o próprio André, depois Filipe e mesmo Natanael. Natanael tinha suas reservas, mas logo depois de ser confrontado por Jesus e tendo evidências de que ele era realmente o Messias, ele passou a segui-lo. Nicodemos é um caso à parte. Nicodemos fazia parte de um grupo que tinha realmente muitas ressalvas em relação a Cristo Jesus. Já nessa altura, o Sinédrio, e principalmente o partido dos fariseus, já estava sentindo grande ciúme por causa de Jesus, porque Jesus tinha grande sucesso entre as multidões, ele trabalhava tremendamente junto do povo, e as pessoas olhavam, e esses homens olhavam para Jesus, tentaram aliciar Jesus, mas eles queriam que Jesus viesse para o seu partido, mas se adequasse às suas tradições. E Jesus, entre outras coisas, acabou mencionando até os próprios discípulos: façam aquilo que eles digam, aquilo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles são hipócritas. Jesus não os poupou. Nicodemos era desse grupo, então, apesar de ver o que Jesus estava fazendo e ensinando, isso aconteceu logo no início do ministério de Jesus. Ele fica sabendo que Jesus está nas imediações, provavelmente isso tenha acontecido ainda na região da Judéia. Provavelmente, dizem alguns estudiosos bíblicos, que Jesus talvez estivesse ali naquela região do Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, que era um lugar muito caro para Jesus, quando Nicodemos de noite vai ter com Cristo. Por que ele vai ter com Cristo de noite? Porque ele acha muito perigoso se colocar de forma aberta num diálogo com Jesus. Isso significaria que ele estaria seguindo a Jesus e isso poderia colocá-lo em sérias dificuldades com os demais fariseus. Ele não teve essa coragem, mas foi procurar Jesus à noite. Nessa entrevista pessoal junto com Jesus, ele começa fazendo uma declaração, e a declaração que ele faz é uma declaração realmente extraordinária, o que demonstra que ele realmente tinha conhecimento daquilo que Jesus ensinava e ao mesmo tempo daquilo que ele fazia. Ele vai dizer: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Primeira coisa que ele vai dizer. Ele tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Ele diz: o que você ensina vem da parte de Deus. Faz sentido. Você é fiel ao texto sagrado. Esses homens, os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu apego à Bíblia, à palavra de Deus. Conheciam os textos do Antigo Testamento de uma forma tremenda. Eram autoridades eclesiásticas e autoridades bíblicas. Esses indivíduos, portanto, eram o melhor que havia. Portanto, ele vai dizer: Senhor, eu tenho uma convicção. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. O que você ensina vem de Deus. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E ele vai fazer uma segunda declaração. Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Primeiro, seus ensinos são bíblicos. Depois, os sinais ou milagres que você opera só podem vir de Deus. Ele tem essa convicção. Então, ele vem até Jesus, se você for honesto aqui com o texto, pelo que o texto está dizendo, ele vem numa condição muito melhor, por exemplo, do que a condição de Natanael. Natanael vem até Jesus não porque ele crê em Jesus, aliás, ele descrê em Jesus. Quem crê em Jesus é Filipe. Filipe vai dizer para Natanael: achamos o Messias. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe vai dizer: vem ver.
Ele vem por causa do amigo Filipe, mas ele tem sérias dificuldades de acreditar que Jesus poderia vir da cidade de Nazaré. Não é esse o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele já está muito à frente de Natanael. Ele vai dizer, os seus ensinamentos são bíblicos e os sinais que você faz são da parte de Deus. Tenho essa convicção. Talvez tenha sido exatamente por isso que Jesus acabou desdobrando os princípios do plano da redenção para ele de uma forma tão tremenda como ele o fez. É bem verdade que num primeiro momento Jesus vai desconstruir alguns dos seus ensinamentos. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, você veio aqui para conversar comigo de mestre para mestre, porque você também é mestre em Israel. Você veio aqui para poder tentar, de alguma forma, mostrar que existe a possibilidade de encontrarmos pontos de convergência entre a minha teologia e a sua. E quem sabe discutir alguns pontos que para você não ficaram tão claros. Mas eu vou direto ao ponto. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. E Jesus vai desdobrar o plano da redenção com ele de uma forma minuciosa. A tal ponto que ele percebe exatamente o que Jesus está fazendo, porque Jesus está dizendo para ele, no Evangelho, no reino de Deus, não existe judeu ou grego, não tem ninguém aqui que tem algum tipo de vantagem sobre os outros. Todos, para entrarem no reino, têm que começar através das águas, tem que ser batizado, e ao mesmo tempo tem que receber do Espírito Santo do Senhor. E Jesus vai descrever aquilo que acontece com aquele que é dirigido pelo Espírito. Jesus vai falar sobre a sua morte na cruz do Calvário, vai falar sobre o amor de Deus, vai falar sobre o plano de poder salvar a humanidade. Jesus nunca, pelo menos aquilo que foi revelado nos evangelhos, nunca teve uma conversa tão aberta e tão franca com alguém como ele teve com Nicodemos. Sabe o que é mais chocante nesse texto? É que nós esperávamos que Nicodemos, nessa altura, ele estivesse pronto para poder se abrir para o Evangelho e dizer a Jesus, Senhor, você é o Messias. Eu agora percebo que você é o Messias. Você é o Filho de Deus. Mas não. Nicodemos é o tipo de pessoa que precisa de mais tempo para processar tudo. Não que ele tivesse outras dúvidas. Ele tinha a convicção de que Jesus era o Messias, mas ele colocava nos pratos da balança o que ele perderia em termos de credibilidade se ele seguisse a Jesus da forma como Jesus propunha que ele o fizesse. Como os seus colegas do Sinédrio, os demais líderes de Israel o encarariam se ele, de forma tão simples e aberta, resolvesse seguir a Jesus como Jesus propunha. E o que é mais chocante na história de Nicodemos é que ele só vai assumir Jesus Cristo lá no final dos 3 anos e meio. É só lá no final de tudo que ele vai até Jesus e vai dizer, Senhor, tu és o Messias. Aliás, ele nem vai dizer isso. É quando Jesus é pendurado na cruz do Calvário que ele toma coragem e força e junto com José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para ser sepultado e vai se assumir como seguidor de Jesus. Você repara que Jesus ele teve paciência com Natanael, lento em tomar decisões, desconfiado ao extremo. E Jesus tem paciência também com Nicodemos, que apesar de ter convicções muito claras a respeito do que Jesus ensinava e do que ele fazia, de que ele realmente vinha da parte de Deus, ele precisou de mais 3 anos para tomar uma postura ao lado do Senhor. Mas Jesus também teve paciência com ele, o que eu acho fantástico. E eu não posso deixar aqui de citar o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, quando Pedro vai dizer, o Senhor não se atrasa em fazer o que ele prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor espera pelo tempo de cada um de nós. E aliás, ele ainda não voltou, porque ele tem dado todo o tempo possível e imaginável para que todas as pessoas possam tomar uma decisão ao lado dele. Todas tomarão essa decisão? Claro que não. Alguns postergarão até ser tarde demais. Mas nesse caso, a Bíblia vai mencionar que Nicodemos, apesar de ser um dos primeiros a testemunhar a respeito de quem Jesus é, dos sinais que ele opera, e bem como da sua teologia, que é uma teologia bíblica, ele é um dos mais lentos a tomar uma postura ao lado de Jesus. Isso fez com que ele sofresse muito durante esses 3 anos. A história dele poderia ter sido uma história muito diferente. Como ele poderia ter sido útil
no contexto da pregação do evangelho se ele tivesse assumido a Jesus, se ele tivesse seguido a Jesus como discípulo do Senhor. Mas às vezes as pessoas precisam de mais tempo para processar isso tudo. E o Senhor Deus respeita isso. Quero aproveitar e me dirigir a você. Não sei, talvez esteja falando para alguém que tem o coração um pouco mais endurecido, que tem dúvidas, que tem medo de poder seguir a Jesus, com medo do que os outros dirão, com medo daquilo que poderá acontecer como desdobramento de uma aceitação total a Jesus Cristo. Mas ele olha para você e o desafia a seguir completamente ao Senhor, sem reservas. Tome a decisão de seguir a Cristo Jesus. E eu tenho a plena certeza de que será uma grande bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que o Senhor tem paciência conosco. Ajuda-nos a tomarmos posicionamento, postura diante daquilo que sabemos a respeito do Senhor. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?